Em junho de 1969, Dennis Martin, de 6 anos, foi acampar com a família no Parque Nacional das Great Smoky Mountains, uma cadeia de montanhas na fronteira entre Tennessee e Carolina do Norte, sudeste dos Estados Unidos da América. O nome Great Smoky Mountains vem da névoa que frequentemente cobre a área, parecendo fumaça vista de longe. Curiosamente, essa névoa vem de substâncias químicas liberadas pela flor local. Substâncias químicas com alta pressão de vapor que facilmente formam vapores em condições normais. Mas mesmo sem ter ouvido as explicações científicas desse fenômeno, toda essa névoa pairando no topo dessas montanhas é realmente um espetáculo inquietante. Vindo de Knoxville, no Tennessee, uma grande tradição da família Martin era fazer uma viagem de acampamento nas Great Smoky Mountains para celebrar o Dia dos Pais. O ano de 1969 marcaria a primeira aventura do jovem Dennis nos bosques, acompanhado de seu pai, seu irmão mais velho e seu avô. O grupo foi para Capes Cove, um vale isolado localizado na parte do Tennessee do parque. Depois, caminharam até Russell Field, montaram o acampamento e se prepararam para a primeira noite sob as estrelas. Na manhã seguinte, foram para Spence Field, uma campina pitoresca nas terras altas e popular para acampamento, dividido em dois pelas colinas ondulantes e pelos picos recortados das montanhas da trilha dos Apalaches. Ao chegar em Spence Field, Dennis e o irmão mais velho exploraram o acampamento, conversaram com outros campistas e montaram a barraca perto deles. Assim, eles conversaram com um grupo variado de crianças e outros campistas. Martin, pai de Dennis, ficou feliz ao ver seu filho se entrosar rapidamente com as outras crianças. E como seus filhos estavam ocupados, o adulto pôde começar a trabalhar na tarefa importante, que era montar a barraca para 4 pessoas. Após terminar a tarefa, Dennis continuou brincando com as crianças. E o pai dele disse que os viu se esconderem alegremente para, de forma travessa, armar uma emboscada para um grupo de adultos que se aproximava. Quando os adultos entraram na zona de combate imaginária, as crianças saltaram dos esconderijos, rosnando e rugindo como animais, atacando os pais. Hilário. Todos exceto o pequeno Dennis. Seu pai observava com uma preocupação crescente o filho, que não saía do esconderijo. Ele acabou não aguentando mais. Após sair da cadeira de camping, o pai de Dennis foi até onde viu seu filho de 6 anos pela última vez e começou a chamá-lo. Mas o que começou como ordens paternas severas rapidamente se transformou em um chamado aterrorizado. Enquanto ele o chamava desesperado, as outras famílias perceberam que algo estava errado. Quando o avô de Dennis soube do desaparecimento dele, ele mobilizou o grupo, enviando uma equipe 3 quilômetros à frente na trilha dos Apalaches. Ele guiou outro grupo até o posto florestal de Capes Cove, chegando lá por volta das 20h30. Assim, iniciou-se uma intensa operação de busca e resgate, amplamente divulgada, com equipes do Parque Nacional, soldados da Guarda Nacional e unidades dos Boinas Verdes. No auge da operação de busca, mais de 1.400 pessoas estavam presentes nos poucos quilômetros quadrados ao redor de Spence Field, mas nenhuma delas encontrou qualquer pista que pudesse levá-las ao menino desaparecido. No entanto, após a operação, os esforços de busca receberam muitas críticas de vários especialistas em busca e salvamento. Segundo eles, o número elevado de pessoas pode ter encoberto rastros e pistas já difíceis de seguir pelas fortes chuvas. Surpreendentemente, uma pegada pertencente a uma criança acabou sendo encontrada, mas essa pista foi descartada como sendo de um dos escoteiros que ajudavam nas buscas. No entanto, os investigadores mais tarde se arrependeram quando descobriram que as pegadas, na verdade, pertenciam à criança que havia desaparecido. Um sapato havia desaparecido nas margens do riacho. Alguns sugeriram que as pegadas poderiam pertencer a Martin, e essa teoria foi reforçada quando um sapato e uma meia infantil abandonada foram encontrados 3 dias depois. Apesar de a equipe de busca e resgate ter procurado por mais de 2 semanas, vasculhando as encostas dia e noite, não foram encontradas outras pistas sobre o paradeiro de Martin. A família Martin buscava desesperadamente respostas. Eles decidiram oferecer uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que pudesse ajudá-los a encontrar seu querido Dennis. Isso chamou a atenção de supostos médiuns que, segundo alguns, tentaram se aproveitar da dor da família Martin e receber a recompensa. Se eles encontrassem a área certa das montanhas para procurar, surpreendentemente, nenhum desses médiuns acabou sendo de grande ajuda. Em 1985 anos depois, um homem que supostamente coletava ginseng ilegalmente no parque relatou ter achado restos esqueléticos de uma criança, enquanto ele explorava a floresta.
O homem afirmou que não comunicou a descoberta por medo de ser processado devido ao seu hobby de coletar ervas proibidas. Além disso, não era possível informar aos investigadores onde ele encontrou os ossos. Muitas teorias tentaram explicar o que ocorreu com Dennis Martin. A maioria dos detetives, amadores e profissionais, acredita que Dennis se desorientou ao buscar um esconderijo, talvez esquecendo como voltar ao acampamento. Dennis continuou se afastando do acampamento em todos os casos. Poderia facilmente ter caído em uma das encostas ou desfiladeiros próximos a Spencefield. Dennis usava uma camiseta vermelha clara ao desaparecer, o que seria difícil de passar despercebido pela equipe de busca. Dennis precisaria estar totalmente coberto por folhagem para não ser visto com uma camiseta tão chamativa. Apesar de possível pelo seu tamanho, as chances eram muito baixas. Outros logo lembram dos ursos negros, cobras cabeça de cobre e javalis selvagens na região. Todos representam uma ameaça considerável para o pequeno Martin. Guardas florestais informaram à polícia que um urso magro foi capturado por armadilha para javalis em Spencefield 2 semanas antes. O urso foi solto sem problemas. O incidente indicava que ele podia estar com dificuldade para achar comida, levando-o a buscar uma fonte menos comum. Apesar de serem brutais e trágicas, o pai de Dennis acreditava em algo ainda mais sinistro. Segundo Harold Kay, ele ouviu um grande grito na tarde em que Dennis desapareceu. O pai de Dennis acreditava firmemente que seu filho havia sido sequestrado por um predador oportunista. Após ouvir o grito, Harold Kay disse ter visto um homem barbudo e de cabelos desgrenhados fugindo para a floresta sem ser notado pelos campistas próximos. A família de Harold então explicou que eles tinham visto algo vermelho em seu ombro, que alguns achavam ser o próprio Dennis, carregado no ombro pela figura misteriosa enquanto ela o levava. Harold supôs mais tarde que o homem talvez fosse um destilador clandestino, o que explicaria seu desejo de não ser visto. As investigadoras do FBI decidiram descartar esse relato. Apesar de Harold achar que fazia o certo, seu depoimento era pouco confiável por causa de uma cronologia inconsistente. Uma das guardas florestais aposentadas se arrependeu de não ter seguido as pegadas ou observado o homem de aparência grosseira. Corretamente, afirmando que, já que o local de onde o homem foi avistado era mais baixo do que o ponto de onde Dennis havia desaparecido, era possível percorrer essa distância nesse intervalo de tempo, mesmo carregando uma criança. Mas que o indivíduo em questão deveria ter uma força, uma discrição e uma resistência impressionantes. Se for assim, quem é esse homem misterioso e barbudo, esse vagabundo capaz de um feito físico tão impressionante, mesmo no contexto do terrível sequestro de uma criança? Como não investigaram o que foi visto ou seus rastros, parece que nunca saberemos. E mesmo que esclarecêssemos o mistério de um homem vivendo nas montanhas de Palache e que tivesse uma inclinação para sequestrar crianças, não acho que as respostas nos trariam qualquer conforto. Talvez valesse a pena, especialmente para a família, mas os pesadelos podem ser um preço alto a se pagar. E se questionar o que houve com Dennis Martin jovem. Pode até tirar o sono dos leitores de crimes reais mais experientes. Criada em 1908 por Theodore Roosevelt, a Big South Trail tem 22 quilômetros e atravessa a região de Comanche Peak até o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Caminhantes experientes classificaram a Big South Trail como de dificuldade média. Mas, como disse uma das pessoas, as bordas de algumas áreas tinham apenas 60 centímetros de largura. Isso pode ser bem complicado. E se você não estiver em forma, isso vai exigir muito esforço de você. Famoso por sua beleza, o caminho é refúgio de animais como alces, linces, ursos negros e pumas. As temperaturas médias vão de 60 graus Celsius no verão a 10 ou 15 graus Celsius no inverno, favorecendo atividades internas e externas. A beleza natural e selvagem da região atraiu os irmãos Allen e Irlanda Altadero para descobrir a Poudre. River Resort é um local onde caminhantes e amantes da natureza podem aproveitar seu hobby favorito. Allen disse que ele e o irmão passavam tanto tempo lá que pareciam parte da paisagem. No fim das contas, fazia simplesmente sentido levar a família para lá. A vida no resort era relativamente simples, até o outono de 1999, quando um grupo de solteiros cristãos ajudou Allen a se preparar para o inverno em troca de hospedagem gratuita. No dia 2 de outubro, o grupo de cristãos solteiros decidiu que queria visitar uma criação de trutas a apenas 3 quilômetros do resort.
Ela mesma conhecia bem a maioria dos solteiros do grupo. Como Jocelyn, sua filha de 6 anos, queria ir, Allen sabia que não poderia permitir sem que Jared, o irmão de 3 anos, também quisesse ir. Então, como confiava no grupo de solteiros, Allen permitiu que eles levassem seus filhos com eles durante a caminhada. Por volta das 10 horas daquela manhã, animada por participar de uma de suas primeiras verdadeiras aventuras ao ar livre, Jared sempre corria na frente do grupo, mas nunca passava dos 30 metros antes que seus tutores do grupo de solteiros o chamassem de volta. Às 11h30, o grupo conversou com pescadores encontrados pelos pequenos escoteiros. Após uma breve conversa, eles retomaram o caminho pela trilha. Nesse momento, o grupo já havia começado a se separar e se dispersar enquanto caminhavam, alguns um pouco mais rápidos que outros. Mas um adulto sempre ficava com a irmã de Jared, enquanto ele continuava correndo na frente de todo mundo. Logo depois, o pequeno Jared virou na trilha e sumiu da vista dos outros. Tecnicamente, ele não estava mais longe do que costumava estar, então seus tutores não estavam realmente preocupados. Mas ao fazerem a curva, não havia sinal dele nem do casaco bege que usava. Um dos solteiros correu à frente para buscar o garotinho, mas ele seguia desaparecido. A última imagem de Jared na curva da trilha foi também a última vez que alguém o viu com vida. Nos dias seguintes, uma grande operação de busca e resgate foi organizada, mas não foi encontrado nenhum sinal de Jared Atadeiro. Na verdade, levaria quase 4 anos para que uma pista sobre o seu desaparecimento fosse encontrada. As pistas só geravam mais perguntas sem respostas. Depois de procurar por quase 1 hora, alguns membros do grupo de trilheiros voltaram correndo para o Pudre River Resort para dar a má notícia para Allen. O filho de 3 anos dele estava perdido na floresta. Em pânico, Allen pegou imediatamente seu carro para se juntar ao resto do grupo e os ajudou a continuar a busca por cerca de 1 hora. Nesse momento, alguns dos 11 excursionistas, incluindo a filha de 6 anos Joceline, relataram ter ouvido um grito agudo. Ele perguntou se o grito parecia de alguém sendo atacado ou brincando com outra pessoa. Allen contou depois que ela descreveu como um grito brincalhão, como se estivesse brincando de pega-pega. Como Jared parecia próximo, o grupo continuou a buscá-lo intensamente. Apesar dos esforços, não acharam a criança perdida. Pouco antes das 16 horas, Ellen voltou ao resort para chamar o resgate. Meia hora depois, Bill Nelson, especialista dos serviços de emergência do condado de Larimer, foi alertado em seu pager sobre o desaparecimento de uma criança. Na trilha Big South, por sua vez, Bill entrou em contato com seu diretor de busca e salvamento, que imediatamente reuniu várias equipes para se preparar para uma operação longa e delicada. Apenas 2 horas depois de chamar o resgate, a equipe de busca e salvamento já estava no ponto de partida da trilha, reunindo um total de 65 pessoas, todas envolvidas na busca por Jared. Após 1h30 de buscas, a equipe de resgate já havia vasculhado quase toda a trilha, mas ainda não encontrara Jared. Assim, a área de operação foi ampliada e reforçada, especialmente com helicópteros da Força Aérea previstos para chegar na manhã seguinte. Às 7h de 2 de outubro de 1999, um helicóptero, utilidade helicóptero, um N-Ray de Cheyenne, sobrevoou pela primeira vez a trilha Big South. Continuou observando do céu, enquanto a equipe de busca e salvamento fez isso até o fim da manhã. Após reabastecer no aeroporto municipal de Fort Scully, em Loveland, o helicóptero retornou à busca por volta das 15h30. Porém, na segunda patrulha sobre a trilha, enfrentou condições montanhosas e caiu de mais de 30 metros, antes de chegar à Copa dos Pinheiros, próximo ao início da trilha. No helicóptero estavam 4 homens da Força Aérea dos Estados Unidos da América e Mark Sheets, da equipe de busca e salvamento do condado de Larimer. Quando o helicóptero caiu, Mark era o único solto, pois estava no chão com a porta aberta. Ele disse que quando viu o rotor tocar o topo das árvores e pedaços do helicóptero voando pela floresta, correu para fechar a porta. Mas um galho de árvore conseguiu entrar e atingiu o médico da Força Aérea, que estava a bordo, diretamente no rosto, fraturando sua órbita e causando uma hemorragia. Por sorte, a equipe da Força Aérea conseguiu escapar dos destroços do helicóptero. Mark Sheets estava nocauteado e preso nos destroços de metal, ainda sob risco de explosão. A equipe de busca e salvamento correu até o helicóptero, quebrou uma janela e conseguiu retirá-lo. Sheets inconsciente antes de qualquer outra coisa acontecer. Ele ainda tinha uma concussão cerebral, além de um 33 centímetros em forma de L, que expunha seu fêmur.
Além disso, Mark Sheets quebrou 3 vértebras lombares e um ombro, provavelmente ao ser retirado violentamente dos destroços. O acidente de helicóptero atrasou bastante a operação de busca, mas felizmente todos sobreviveram e o terceiro dia de buscas começou. No terceiro dia, equipes de mergulho da polícia treinadas chegaram e exploraram as águas profundas do rio Poudre. Outro helicóptero foi enviado para ajudar na busca, mas encontrou ventos turbulentos que exigiam potência máxima para não cair. Com as reservas do helicóptero se esgotando rapidamente, a aeronave teve que retornar à base da Força Aérea de Fort Collins. Nos 3 dias seguintes, voluntários bem-intencionados, mas despreparados, pressionaram o escritório do xerife de Larimer e equipes de resgate para permitir sua ajuda. Já fazia quase uma semana desde o desaparecimento de Jared, e o tempo para encontrá-lo vivo estava acabando. Então aceitaram em seguida. Mais de 200 pessoas faziam parte da equipe de busca e resgate, incluindo uma dúzia de equipes profissionais com cães farejadores, uma equipe de mergulhadores e um avião de busca. Mas mesmo com todas essas pessoas e recursos, a operação de busca e resgate foi um fracasso total e completo, já que nenhuma pista sobre a localização de Jared foi encontrada. Assim, os oficiais do estado comunicaram à família Atadero a suspensão das buscas por Jared. Bill Nelson, subxerife do condado de Larimer, organizou rapidamente uma coletiva de imprensa na qual contou aos jornalistas: primeiro, trabalhamos durante 8 dias seguidos, ou seja, 24 horas por dia durante 8 dias. Seguimos à noite um pouco limitados, mas sempre havia gente no local fazendo barulho, para que Jared pudesse ouvir e talvez responder. Jane Smith Key, da Unidade Canina de Busca e Resgate do Condado de Larimer, disse que essa foi uma das buscas mais intensas que já participou. Ela nunca havia buscado uma criança antes e, embora esperasse, surpreendeu-se com a cobertura da mídia. Ela disse que virou um caso nacional, o que nos pressionou e estressou os cães. Em 1999, quando Jared sumiu, o xerife Jesse Smith ainda era um simples sargento. Ele afirmou que o acidente de helicóptero foi muito estressante e teve impacto negativo em um momento crucial da busca, e que o grande interesse da mídia só piorou a situação. É interessante notar que isso aconteceu no momento em que o grande júri do caso Jean-Bernard Ramsey deveria anunciar suas acusações. O conceito de criança ferida ganhou importância no espírito da época. A mídia rapidamente se reuniu para atender à demanda do público por respostas. Em certo momento, 17 caminhões de televisão via satélite alinhavam a rodovia 14 do Colorado e a área estava cheia de jornalistas e cinegrafistas usando casacos de pele para se proteger do frio congelante do Colorado. Enquanto isso, comunicados da polícia continuavam, e vários médiums autoproclamados diziam saber onde as equipes poderiam encontrar Jared, assustado, mas vivo. As equipes de televisão observaram o xamã indígena visitar a área. Ele veio realizar uma espécie de ritual em que pedia à montanha para devolver o menino aos seus pais. Em um incidente inusitado, mas inofensivo, um homem descalço com um burro surgiu na trilha e ofereceu ajuda à equipe de busca. Apesar da sinceridade do gesto, cães e aviões não localizaram Jared. Então, um par de olhos a mais certamente não faria muita diferença. E por mais desagradável que fosse, os voluntários que estavam procurando foram obrigados a encerrar a busca. E por anos, o desaparecimento do pequeno Jared permaneceu um mistério completo e total. Em junho de 2003, Rob Osborne e Garrett Watts visitavam a trilha Big South. Escolhemos o Canyon Poudre como área para explorar, conta Bob. Então decidimos ir até lá passando pela trilha Big South. Tínhamos ouvido dizer que era uma caminhada maravilhosa, que a área ao redor do rio era linda e selvagem. E como esse era o motivo pelo qual Gary e eu começamos a fazer trilhas, pensamos que deveríamos dar uma olhada lá. Durante a caminhada, Rob e Garrett encontraram um campo de pedras e subiram 600 metros até o topo. Lá em cima é incrível, mas muito corrido, disse Garrett depois. É preciso olhar para os pés e focar no caminho para evitar torcer o tornozelo. Rob e ele já tinham feito trilhas pela região e ouviram falar do mistério de Jared Atadero por causa da grande cobertura da mídia. E como amantes experientes da natureza, eles tiveram várias oportunidades de levantar hipóteses sobre o desaparecimento do menino. A gente pensou que ele tinha sido levado pela correnteza e pego por um puma, disse Rob. Era possível que algo mais sinistro tivesse ocorrido, mas não comentamos sobre isso. Como pais, era um pensamento insuportável.
Mas como eles estavam fazendo trilha exatamente onde Jared havia desaparecido, a dupla sentiu uma estranha sensação de medo, e não pôde deixar de pensar nesse incidente misterioso e devastador. Mas eles não faziam ideia da descoberta que fariam naquele dia. Rob e Garrett geralmente se limitavam às trilhas populares por questões de segurança. Mas nessa primeira visita à Big South Trail, pensando no sumiço de Jared, eles decidiram sair da trilha. Nós não estávamos tentando encontrar nada, acrescentou Garrett. Pensávamos que se uma equipe inteira não tinha encontrado nada, nós também não conseguiríamos encontrar. Mas acho que a gente ainda se perguntava. Então, depois de 1 hora de caminhada, nós encontramos. Eu não acreditava no que via, mas eles estavam ali, visíveis. Rob e Garrett, de alguma forma, acharam várias roupas de criança, a mais de 1.500 metros da trilha onde Jared tinha sido visto pela última vez. Foi quando eu vi o sapato Conta. Era um sapato de criança, sem dúvida. E ele estava imaculado, como se alguém tivesse acabado de tirá-lo. Você vê, fresco, como se ao levantar a cabeça você fosse ver uma criança pulando de um pé só procurando seu tênis. Mas então, os 2 amigos caminhantes encontraram um segundo sapato, idêntico, um casaco de lã marrom e uma calça de moletom azul do avesso. Para eles, era impossível que aquelas roupas fossem de Jared Atadeiro, pois o menino sumira há 4 anos. Era incrível que esses itens ficassem visíveis tanto tempo e ainda parecessem novos. Por via das dúvidas, os 2 homens tiraram fotos das roupas e ligaram para a emergência assim que possível. Eles seguiram as ordens dos investigadores e enviaram as fotos por e-mail, que foram encaminhadas a Allen Atadero, que morava em Littleson. O investigador se surpreendeu ao receber confirmação de que os pertences eram de Jared. Em 24 horas, as autoridades reuniram uma equipe com membros do gabinete do xerife e da busca e salvamento do condado de Larimer, guardas florestais do Departamento de Animais do Colorado e voluntários da Associação NecroSearch. Todos devem se reunir no início da trilha Big South para buscar os restos de Jared. Mais tarde, com Allen Atadero e a equipe da rede local de proteção à criança que se juntou à operação de busca. Encontraram restos da roupa que Jared usava no dia do desaparecimento, espalhados por mais de 7 metros. O casaco de lã estava rasgado, a calça em farrapos, mas os tênis de nylon quase intactos. Os investigadores concluíram que alguns objetos estavam protegidos e outros expostos. Essa era a explicação mais simples, mas talvez não a correta. Depois, a 180 pés ao norte e 20 pés acima das roupas, a polícia fez uma descoberta assustadora. Um pequeno fragmento de crânio humano estava enfiado em uma fenda quase invisível. Perto dali, em um tronco sobre a fenda onde acharam o pedaço de crânio, a polícia encontrou também um dente humano. Às 17h, Allen Atadero e a equipe de busca reuniram os jornalistas na trilha e anunciaram o que encontraram. Isso obviamente representava um grande avanço na investigação, mas mais uma vez, essa descoberta parecia apenas levantar ainda mais perguntas, sem trazer respostas. E muito rapidamente as pessoas começaram a inventar suas próprias explicações. A entusiasta da natureza sobrevivente, Liz Stroud, diz que o que acontece no alto da trilha Big South vai além da compreensão humana. Em muitos casos, a equipe de busca ou os voluntários já percorreram certas áreas. Ela diz que isso ocorre dezenas de vezes. Depois a criança é encontrada lá 1 ou vários anos depois. Isso não faz sentido. Eu passo meu tempo na floresta há anos agora e já vi todo tipo de coisa. Ainda assim, não entendo tudo isso. De acordo com o excursionista Bob Osborne, é provável que a área onde as roupas de Jared foram encontradas não tenha sido vasculhada durante a primeira operação de busca. E que só havia uma resposta para tudo isso. Uma criança nunca teria conseguido chegar a esse lugar sozinha. Jamais. Gary e eu tivemos dificuldade para chegar. É muito difícil subir. Então talvez a polícia devesse ter revistado essa área da primeira vez, mas ao mesmo tempo não posso culpá-los por não terem feito isso. A treinadora de cães policiais, Jane Smith, que concluiu que o desaparecimento de Jared foi devido a um encontro com um animal. Não sei ao certo qual foi a conclusão oficial, mas tudo indica que foi um encontro com um animal. Nada mais explica como ele teria sido levado até lá, a não ser que alguém tivesse sequestrado Jared naquela manhã. Foi aí que o depoimento de Bill Nelson, especialista em buscas e salvamento, ficou mais assustador. Se, como acredito, uma onça-parda o tivesse levado, teria o enterrado em algum lugar, disse ele. Com nossa movimentação, provavelmente a espantamos e ela voltaria depois para desenterrar a refeição.
Por isso, ninguém achou nada, pois a criança ficou enterrada o tempo todo. Porém, a polícia ou voluntários veriam terra mexida e as roupas de Jared mostrariam sinais de ataque de animal. É esse tipo de incoerência que levou Alan, em Tadero, a acreditar que outra coisa estava por trás do desaparecimento de seu filho. Eles falam sempre de uma onça parda, disse ele. Porém, nas roupas de Jared não encontraram pelos, DNA ou sangue da onça parda. Se fosse ataque de onça parda, teria sido pela barriga e o casaco estaria rasgado, mas estava intacto. Alan disse que conversou com especialistas em animais e logo tranquilizou quem o ouvia. O casaco de Jared não resistiria ao ataque de uma onça parda. E segundo os investigadores, os sapatos dele encontrados na montanha não pareciam ter passado anos na natureza. Eu não acredito nisso, de verdade. Alan também percebeu algo interessante sobre os sapatos intactos de Jared. Elas teriam sido arranhadas se ele tivesse sido arrastado pela encosta. A calça dele foi achada quase sem danos de roedores ou pássaros usando fios para ninhos. Um grande predador teria que arrancar as roupas do garotinho para poder se alimentar. No entanto, não havia nenhum sinal. Um relatório que Alan Atadero recebeu afirmava que, se não encontraram DNA ou sangue nas roupas de Jared, é porque ele ou algo as havia removido, antes de ser atacado. Só podemos imaginar o quanto o pai dele ficou horrorizado ao ler isso, pois era o que menos queria ouvir. O relatório continua dizendo que, por causa do número de caminhantes que chegavam, o puma que havia levado o filho de Alan, então fugiu com o corpo dele por 500 pés ao lado do penhasco. Mas a dúvida continua. Algo tirou as roupas de Jared antes do ataque? Encontrada a 500 pés do lado da montanha, sua calça estava do avesso, um sinal óbvio de que tinha sido retirada rapidamente. E não por algo que tivesse garras ou dentes. Como dissemos, esses detalhes fazem Alan e sua família crerem que alguém sabe mais sobre a investigação do que admite. O sumiço de Jared jamais foi totalmente esclarecido pelas autoridades americanas ou colegas amadores. Teóricos do Puma devem lembrar que desde 1915 foram relatados 14 ataques fatais de puma nos Estados Unidos da América e Canadá. As chances de ser atacado por um puma são extremamente baixas. E são ainda menores, já que Jared estava em um grande grupo de excursionistas, todos intensamente interrogados pela polícia. Parecia natural que um deles fosse responsável pelo desaparecimento. Mas muitos investigadores de homicídios relataram que as entrevistas com os membros do grupo não mostraram nenhum sinal de alerta e que nada provava a culpa deles. Devido a essas especulações, as teorias que tentam explicar eventos tão misteriosos passaram de possibilidades puramente racionais para explicações bizarras, do tipo teoria da conspiração, falando de ataques criptografados ou sequestros por extraterrestres. Mesmo com várias teorias, nada faz sentido. Com o passar do tempo, o desaparecimento do pequeno Jared Atadero parece continuar sendo um mistério angustiante e assustador. Muitos de nós estamos familiarizados com a lenda urbana da Maria Sangrenta. Dizem que, se você repetir o nome dela várias vezes diante de um espelho, o fantasma Maria Sangrenta aparece para te matar. Alguns acreditam que a série de filmes Candyman se baseou nesse conceito, já que o protagonista, olhando para um espelho, precisa repetir várias vezes o nome do personagem para fazê-lo aparecer, é obviamente um clichê assustador. A ideia de olhar para um espelho e algo surgir de repente atrás de você já arrepia até os mais corajosos. Mas ninguém saiu do espelho de alguém para matá-lo, certo? Aqueles de vocês que preferem continuar totalmente ignorantes, eu imploro que parem de ouvir imediatamente. Para o resto de vocês, que não têm medo de ficar um pouco paranoicos nos próximos 2 dias, aqui está a história de Ruthie Mae McCoy. Por volta das 20h45, no dia 22 de abril de 1987, Ruthie Mae McCoy ligou para a emergência de seu apartamento no 11º andar de seu prédio na 13ª Rua Oeste em Chicago. Muito fixar espelho vale mais regra fixar um antes de um. Espalhado em, a ideia de ideia você, ele é um gesto espalhado em 5x7. Precisa de banho embaixo. Eles querem entrar? Perguntou. Por onde? Eles tentam entrar pelo meu banheiro, respondeu Ruthie. Estou do outro lado. Eles estão tentando passar pelo armário do meu banheiro.
A atendente já havia determinado que Ruthie estava no 11º andar de um prédio na Rua 13. Era impossível que alguém escalasse até a janela do banheiro dela. E não havia chance dessa pessoa usar o armário dela como entrada. O operador estava, é claro, preocupado com a segurança de Ruthie, mas parecia para ele que a maior ameaça ao bem-estar dela era ela mesma. Ela parecia definitivamente apavorada. Mas se ela realmente acreditava que alguém estava tentando entrar no apartamento dela pelo armário do banheiro, ela devia estar tendo algum tipo de colapso nervoso. O operador informou Ruthie que a polícia estava a caminho, mas registrou a ligação como um problema com um vizinho, em vez de uma agressão em andamento. Não era uma chamada de alta prioridade, mas a polícia acabaria chegando para verificar se estava tudo bem. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Ruthie, bateram na porta, mas ninguém veio atender. Sem receber nenhuma resposta, a polícia tentou entrar no apartamento com uma chave fornecida por um zelador do escritório do prédio. Mas como a chave não funcionava, a polícia decidiu ir embora. No dia seguinte, a polícia de Chicago recebeu uma ligação de um vizinho de Ruthie, questionando seu paradeiro. Após ver a polícia na porta dela no dia anterior e ainda sem notícias de Ruthie, a polícia de Chicago e agentes da agência de habitação voltaram ao apartamento de McCoy logo depois. Mas depois de baterem e chamarem em vão, os policiais sugeriram arrombar a porta. Então, por mais incrível que pareça, os agentes de segurança os impediram, ameaçando processar a cidade por danos caso perdessem o emprego. No dia seguinte, a pressão policial fez o agente de habitação de Chicago agir. Enviaram um representante com um carpinteiro, que arrombou a porta. Foi assim que eles fizeram uma descoberta aterrorizante: o cadáver em decomposição de Ruthie Mae McCoy. Os investigadores criminais constataram que ela foi baleada no ombro e braço direitos, coxa esquerda e abdômen direito. Ficou então evidente que quem atirou em Ruthie Mae a conhecia e podia entrar em seu apartamento sem precisar arrombar a porta. Eles perceberam que Ruthie trancou a porta por dentro e a chave continuava pendurada perto dela. Então, como essa pessoa entrou e saiu do apartamento? Os investigadores ouviram a polícia. A polícia então teve que lidar com a polícia de Chicago, então teve que enfrentar a polícia de Chicago. A polícia então decidiu enfrentar a polícia de Chicago. A polícia de Chicago enfrentou a polícia de Chicago. A polícia de Chicago decidiu então agir. A polícia de Chicago decidiu agir contra a polícia de Chicago. A polícia de Chicago então enfrenta a polícia de Chicago. A polícia de Chicago precisa enfrentar a polícia de Chicago, mencionada por Ruth. A olho nu, o armário parecia ser totalmente normal. Um espelho na porta, um interior branco e estéril, salpicado de produtos de beleza e medicamentos. Não havia nenhuma porta secreta dentro, e certamente nenhum portal sobrenatural levando aos reinos infernais do outro mundo. Num gesto de leve frustração, um dos investigadores sacudiu e bateu no armário. Foi então que ambos notaram algo curioso. Ela claramente havia se movido. Só podemos imaginar o momento em que uma das investigadoras olhou de repente para sua colega, surpresa, antes de continuar a mover o armário. Logo, elas perceberam que podiam fazer mais do que apenas mover um pouco o armário. Elas podiam removê-lo completamente, revelando então um buraco enorme na parede. Aconteceu que o projeto Habla, onde Ruthie morava, tinha uma peculiaridade arquitetônica bastante incomum. Apartamentos eram ligados por um túnel estreito atrás dos armários dos banheiros de unidades opostas. Esse projeto tinha como objetivo facilitar o acesso às instalações de encanamento, caso fosse necessário fazer algum reparo. Em alguns casos, os apartamentos de baixo ou de cima também eram conectados de forma semelhante. É verdade que isso facilitava a vida dos trabalhadores, mas também tornava o acesso mais fácil para ladrões e pessoas mal-intencionadas, já que os armários dos banheiros podiam ser facilmente movidos de um lado para o outro. Qualquer pessoa podia empurrar o armário da parede de seu apartamento, rastejar pela passagem e depois empurrar o armário do apartamento desejado para entrar. Vários outros arrombamentos ocorreram nos apartamentos de Habla antes do assassinato de Ruthie. Por isso, os inquilinos trancavam as portas dos banheiros com móveis ou cordas antes de dormir. Isso era um grande problema, ignorado durante a construção dos conjuntos habitacionais.
Como o serviço de habitação de Chicago não tinha dinheiro suficiente para resolver o problema, os moradores precisavam aprender a conviver com isso. O apartamento de Ruth, número 1109, aparentemente estava conectado ao número 1108, e sem dúvida foi dali que seu assassino saiu. O apartamento 1108 estava ocupado na época, e o locatário registrado seria um traficante de drogas, permitindo que clientes usassem o local para consumo. Esses drogados desgraçados devem ter descoberto ou ouvido falar desse defeito de arquitetura e decidiram tirar vantagem disso. 2 moradores de Abla, Ted Turner, que tinha 18 anos na época, e o jovem de 21 anos chamado John Honduras, foram acusados de assassinato, invasão de domicílio, assaltos à mão armada, violência armada e arrombamentos residenciais. Testemunhas disseram ter visto os 2 homens levando a televisão de 19 polegadas de McCoy e sua cadeira de balanço para dentro do prédio. Algumas horas após o assassinato de Ruth, depois de anos de prisões e investigações contínuas, as acusações contra os 2 homens foram retiradas por falta de investigação. E os assassinos de Ruth nunca foram oficialmente presos nem enviados para a prisão. Mesmo sem sobrenatural, a ideia de que alguém possa invadir violentamente seu apartamento, passando por algo que equivale a uma passagem secreta, é absolutamente aterrorizante. Muito poucas pessoas já viram as plantas do apartamento ou da casa em que vivem, e muito poucas sentem vontade de fazê-lo. Então, como ter certeza de que não existe algum tipo de passagem secreta no seu apartamento? E se houver uma, como ter certeza de que alguém não está rastejando por lá neste exato momento? Pronto até para assustar uma fã inocente de histórias de terror, só para criar sua própria história assustadora. O homem, nascido com o nome de Frank Rushon, se tornaria André Rand em sua vida adulta, mas o nome que constava em sua carteira de motorista já não era mais relevante, pois seus feitos aterrorizantes seriam ligados a um apelido surpreendentemente travesso. Rand nasceu em Nova York em 11 de março de 1944 e viveu principalmente perto de Staten Island, e virou um dos criminosos mais infames do Nordeste. Apesar de Rand não ter sido o serial killer mais prolífico, a crueldade de seus crimes fez com que fosse tão odiado. Veja, a presa preferida de André Rand eram as crianças. André Rand cumpre atualmente várias sentenças consecutivas de 25 anos até prisão perpétua. Mas o sequestrador, condenado e suspeito de ser um assassino em série de crianças, conseguiu causar estragos suficientes e infligir dor suficiente durante o tempo em que esteve solto. Assim, sua prisão traz pouco conforto às pessoas. Curiosamente, a história desse homem, que desperta fascínio mórbido, era acima de tudo uma história de fogueira real. No passado, jovens de Staten Island assustavam-se descrevendo a silhueta monstruosa chamada Cropsey. Um tipo de bicho-papão, com um gancho tão afiado quanto uma navalha no lugar da mão. Cropsey supostamente arrastava as crianças de casa à noite antes de levá-las a um hospital abandonado. Lá, de acordo com quem contava a história, você era torturado, morto, comido ou uma mistura dos 3. Lendas urbanas e histórias assustadoras de acampamento são comuns e empolgantes na infância da maioria das pessoas. Para as crianças de Staten Island, esses pequenos contos ameaçadores rapidamente se tornaram reais e preocupantes. A linha entre a ficção e a realidade ficou cada vez mais tênue à medida que as crianças começaram a desaparecer na vida real. Mas quando seus corpos frios foram encontrados, ficou claro que não se tratava mais de uma simples história de acampamento. O Cropsey existia de verdade. Nos anos 1960, André Rand era zelador da escola pública de Willowbrook. Financiado pelo governo estadual, Willowbrook era um centro de caridade que oferecia ajuda a crianças com deficiência. À primeira vista, todas as práticas de Willowbrook eram boas e apropriadas. Mas, olhando mais de perto, os funcionários do estado começaram a descobrir condições duvidosas e práticas médicas e morais lá. Seguindo a orientação dos inspetores, Willowbrook fechou e André Rand teve que buscar outro emprego. Era um novo começo para Rand, que podia fazer qualquer trabalho não qualificado, mas decidiu, ao invés disso, seguir uma carreira muito mais assustadora.
Entre a data de fechamento de Willowbrook, no início dos anos 1970, várias jovens desapareceram na área ao redor do hospital abandonado. A primeira foi Alice Pereira, de 5 anos, em 10 de julho de 1972. A menininha despreocupada simplesmente pareceu ter desaparecido enquanto brincava na rua, bem na frente de casa. Uma rua a alguns quilômetros ao sudeste do antigo hospital de Willowbrook. Por um tempo, o paradeiro da menininha permaneceu um completo mistério. Mas essa não era a única coisa que os moradores da cidade desconheciam. Eles também não sabiam que André Rand já se chamou Frank Rushon e que Frank Rushon passou 10 meses na prisão por sequestrar várias crianças pequenas. Se ele ficou lá apenas 10 meses, foi graças ao seu advogado, que conseguiu negociar com o juiz para obter uma condenação por sequestro. Um crime com pena bem menor que a de sequestrador de crianças. Mas essa condenação já bastava para manchar o nome de Frank. Ele achou uma solução simples, trocou de nome. Depois de se mudar de Staten Island, ele se tornou André Rand. Mas se Rand conseguia esconder sua identidade dos seus concidadãos, ele não podia escondê-la da polícia, que estava bem ciente da sua mudança de nome. Então, quando a pequena Alice Pereira desapareceu naquela quente noite de julho, a polícia considerou Rand o principal suspeito. Mas, apesar de suas convicções, a prova não era muito sólida e claramente não era suficiente para obter uma condenação firme na justiça. Enquanto os policiais aguardavam, mais corpos começaram a aparecer. Em 15 de julho de 1981, Holly Ann Hughes, 7 anos, desapareceu. Os pais denunciaram o sumiço da filha, e várias testemunhas disseram tê-la visto com Rand pouco antes do desaparecimento. Novamente, a falta de provas reais impedia prender Rand. 2 anos depois, Rand voltou a ser o principal suspeito ao sumiço de Thierry Jackson, de 11 anos. Em 1984, Hank Gaffaro, aos 21 anos, desapareceu. Esses incidentes assustavam os moradores da cidade. O terror aumentou, pois ninguém foi preso e todas as perdas viraram possíveis motivos. 3 anos depois, a polícia local avançou na investigação quando Jennifer Schwager, de 12 anos, desapareceu em 9 de julho de 1987. As buscas duraram 35 dias, na esperança de encontrá-la, ou ao menos seu cadáver, e terminaram com a exumação traumática de seu corpo, em área arborizada de Staten Island. Conforme o New York Times, Schwager foi achada morta em uma cova rasa na antiga escola pública de Willowbrook. Ao encontrar o corpo de Jane Schwager, a polícia decidiu agir. André Rand foi preso como suspeito do assassinato de Jennifer. Mas, mais uma vez, as provas não eram suficientes para condenar Rand de sequestro de forma irrefutável, e os promotores também não conseguiram condenar Rand por assassinato. Em 1988, Rand estava no lugar que os promotores desejavam. Ele estava preso enquanto tentavam provar que era culpado de outros assassinatos de crianças. Embora faltassem provas na época. Rand foi condenado pelo sequestro de Holly Ann Hughes em 2004, mais de 20 anos após o sumiço dela. Como não havia prescrição para sequestro em primeiro grau em Nova York, os promotores asseguraram que Rand não escaparia da justiça, por suas depravações históricas. Ele foi condenado a uma pena adicional de 25 anos à prisão perpétua, além da que já estava cumprindo. Atualmente, o bicho-papão de Staten Island está preso pelo sequestro de Holly Ann Hughes e Jennifer Schwager, e não terá direito à liberdade condicional antes de 2037. Supondo que ele ainda esteja vivo nessa época, ele terá 93 anos no dia em que sair da prisão. A vida e o legado perturbador de André Rand foram dissecados em 2019 no documentário Cropsey. A estreia do filme aconteceu no Festival de Cinema de Tribeca, no mesmo ano, e ganhou o Grande Prêmio do Júri por sua narrativa envolvente e qualidade de produção, o que se entende facilmente ao ver o filme. A premissa essencial do filme era explorar se a lenda urbana de Staten Island, que era Cropsey, estava realmente ligada à trajetória do assassino. Uma alimentou a outra, até não distinguirmos mais ficção de realidade. Como o filme mostrou para quem viveu em Staten Island nesse período e para os envolvidos na busca pelas crianças desaparecidas. O termo bicho-papão não chegava a refletir a psicopatia de Rand. Dona Cotugno, presidente da Associação Beneficente Amigos de Jennifer para Crianças Desaparecidas, apelidou Rand de Hannibal Lecter de Staten Island.
Donna e as colegas voluntárias precisam vasculhar os 155 hectares de Willowbrook 2 vezes ao ano em busca de restos ainda não encontrados. Ele aterrorizou toda uma comunidade e ainda nos assombra, conta Donna. Para algumas crianças, Cropsey parece real. O que mais ele esconde de nós? E eu não sei, às vezes eu também acredito nisso. No final das contas, André Rand foi preso, colocado na cadeia e provavelmente nunca mais verá a luz do dia. Mas ainda assim, o impacto dele na comunidade de Staten Island é incalculável. E Cropsey deixou para trás um enorme trauma psicológico que pode durar ainda por várias gerações. Algumas crianças seguem desaparecidas, seus restos permanecem em algum lugar. Com o passar dos anos, seus ossos são retirados um a um da terra fria onde estão enterrados. As lembranças do reinado de Terrenie Earhart de Rand voltarão à tona repetidamente. Talvez seja isso que torne a história de Cropsey tão assustadora. A principal lição dessa história, a base assustadora de sua mensagem, é que o bicho-papão existe e que ele tem o rosto dos homens. Você já deve ter ouvido falar da lenda urbana conhecida como o cadáver debaixo da cama. A lenda conta a história de um casal de turistas que parou em um motel decadente à beira da estrada e descobriu um cheiro horrível em seu quarto. Quando anoiteceu, o cheiro ficou tão forte que eles não conseguiam mais dormir, e então chamaram um funcionário para reclamar. O funcionário percebeu que o cheiro vinha da cama e, ao olhar embaixo, viu que o casal dormia ali, em cima do corpo em decomposição de uma jovem que havia sido enfiada em uma caixa. Essa lenda urbana é definitivamente uma das menos conhecidas, mas o fato de ser, na verdade, uma história real a torna ainda mais assustadora. Além disso, várias vezes pessoas dormiram em quartos onde cadáveres estavam escondidos. Entre essas pessoas estavam James e Rhonda Sargent. O casal viajou horas antes de fazer check-in no quarto 222 do Budget Lodge Inn, na Brooks Road, em Memphis, Tennessee. Naquela noite, o casal afirmou ter reclamado aos funcionários sobre o mau cheiro e a sujeira do quarto. Eles queimaram incenso comprado ali perto, mas nada cobria o cheiro persistente. E, no entanto, parecia que alguém já tinha tentado. Os sargentos perceberam folhas de amaciante nos cantos e placas do teto. O cheiro aumentava quando alguém sentava na cama. Talvez tenha sido a pior noite da vida deles. E de manhã, o casal deixou o motel, decidido a nunca mais voltar lá. Mais tarde, o cheiro chamou tanta atenção negativa que os donos do motel finalmente decidiram chamar a polícia. Vários hóspedes comentaram que cheirava a cadáver ali dentro, no quarto 222, e eles não estavam errados. Os investigadores criminais logo reconheceram o cheiro de cadáver e, após vasculharem o quarto, acharam o corpo em decomposição, de Sonny Millbrook, mãe de família de 28 anos. Durante a investigação, descobriram que Sonny Millbrook se registrou no Budget Inn em janeiro de 2010. Ela estava com seu namorado e pai de 4 de seus filhos, Kate Moody, e a reserva estava em seu nome. Millbrook estava lá há 2 semanas quando, no fim de janeiro, não buscou os filhos na creche. Linda James, irmã dela, registrou seu desaparecimento. A polícia acreditou que ela morreu no dia em que desapareceu. Funcionários do motel disseram que colocaram os pertences de Millbrook em sacos e limpavam o quarto. Segundo eles, nada sumiu e o quarto estava desocupado. Se Sonny realmente tivesse sido vítima de um crime, isso certamente não teria acontecido no Budget Inn, ou pelo menos era isso que eles acreditavam. Após a descoberta do corpo de Sonny, Kate Moody foi parada dirigindo o carro de Millbrook e presa por posse de arma de fogo. Foi somente durante seu julgamento em 2014 que ele foi condenado pelo assassinato da mãe de seus filhos. Ele foi automaticamente condenado à prisão perpétua, conforme a lei estadual. Eu estou simplesmente chocada porque fico pensando que dormi em cima do corpo dessa mulher, disse Rhonda. Sargento que alugou o quarto depois do desaparecimento de Millbrook, mas antes da descoberta do corpo dela. Ela é filha de alguém, mãe de alguém, por que eles não fizeram uma investigação aprofundada? Eu teria revistado tudo, disse James, marido dela. Acho que eu teria pensado em olhar debaixo da cama. E mesmo assim, eles não fizeram isso. E a polícia também não. Já tinham arrumado tudo. A cena do crime estava arruinada, contou Ludi Godwin, diretora da polícia de Memphis, no mês de março. O quarto já fora alugado várias vezes, quase sem reclamações.
Era como se, bem, nós não tivéssemos nenhuma prova lá. As policiais queriam resolver a investigação. Então elas tomaram uma direção diferente. Se foi azar ou não, ou simplesmente uma incompetência por parte da polícia investigativa, é impossível dizer. Está claro que muitas pessoas dormiram em camas com um corpo escondido embaixo. Então, da próxima vez que você estiver na estrada e parar em uma área de descanso, sempre olhe debaixo da cama. Você sempre corre o risco de dormir com um colega de quarto inesperado. Curiosamente, uma das lendas urbanas mais assustadoras talvez seja das menos conhecidas. Nos Estados Unidos, poucos conhecem. Em Toronto, Canadá, quase todos sabem da história do advogado saltitante. Segundo a história, um advogado rico adorava exibir as características do seu escritório luxuoso em um grande arranha-céu de vidro. A empresa que fabricou as enormes janelas de vidro do escritório se orgulhava de serem inquebráveis, dizendo que só uma arma de artilharia conseguiria quebrá-las. Esse advogado rico aparentemente adorava provar que eles estavam certos. Ele fazia uma brincadeira assustadora nas festas do escritório para impressionar os convidados. No auge da festa, ele pulava com tudo contra a janela de vidro, logo depois de anunciar: "Adeus, mundo cruel!" Então, os convidados gritavam, tomados de terror, enquanto o advogado pulava na janela e ria histericamente, depois de ter quicado de forma inofensiva no vidro temperado. Polly, o advogado, repetiu sua façanha várias e várias vezes, desafiando a morte, até que um dia o impensável aconteceu e o inquebrável quebrou. O advogado correu até a janela, animado pelos gritos dos que não estavam acostumados que o acompanhavam. Mas quando seu grande corpo em movimento encontrou a janela, ele quebrou. Em vez de zombar dos que acreditaram em sua brincadeira, o advogado ficou sozinho com seus próprios gritos, enquanto caía de 20 andares para a morte. É uma lenda urbana que tem tudo o que precisa. O impossível se torna possível, o arrogante é punido, e é tão teatral quanto as lendas urbanas podem ser. O verdadeiro terror só surge quando percebemos que essa história é realmente verdadeira. Após se formar em engenharia antes da faculdade de Direito, Gary Roy tornou-se advogado em direito societário e imobiliário. Em Toronto, no leste do Canadá, ela trabalhou no escritório de advocacia Holden Day Wilson, no 24º andar do Toronto Dominion Center. Em 9 de julho de 1993, Roy viu alguém guiando um grupo de universitários pelo escritório. Como já havia feito várias vezes antes, ele quis provar a solidez da estrutura das janelas de vidro se jogando contra uma delas. Então, querendo dar um bom susto nos estudantes, Roy correu como de costume e se chocou contra a janela de vidro. É aí que a lenda urbana se distancia da realidade. O vidro era realmente inquebrável e nunca quebrou, nem no dia da morte de Roy. Foram pregos velhos e enferrujados, gastos pelo uso contínuo de Roy, que acabaram soltando, deixando o vidro sair da moldura. Bem ali, na frente dos estudantes que não suspeitavam de nada, Gary Roy gritou enquanto escorregava pelo buraco entre o chão e a janela, despencando de 24 andares para a sua morte. O engenheiro estrutural do prédio, Bob Greer, foi contatado pelo Toronto Star para comentar sobre o caso. Ao saber da loucura de Roy, ele teria declarado: "Eu não conheço nenhuma norma de construção em todo o mundo que permitiria que um homem de 70 quilos se jogasse contra uma janela desse jeito. Ele devia estar completamente louco." Em outra entrevista, a empresa que fabricou os vidros declarou rapidamente que ele devia ser louco. "A janela não quebrou. Queremos que isso fique claro. Ela saiu do seu encaixe, levando assim a queda do Sr. Roy. A culpa é de um trabalho mal feito, não dos nossos produtos." Holden Day Wilson não superou a morte de Roy, o que provavelmente levou ao fechamento do escritório em menos de 3 anos. Naquele momento foi o maior encerramento de escritório de advocacia no Canadá. Mas os jornais nacionais pareciam ignorar a morte de Roy. O fechamento do escritório foi atribuído à má gestão e a irregularidades financeiras. O fato do fantasma de Gary ter tentado todos que viu morrer foi totalmente ignorado. Talvez porque a história foi mencionada com tanta frequência na mídia de ficção, na televisão e nos filmes. Muitos acreditavam que tudo era invenção de um escritor criativo, o que faz sentido.
Essa história é tão assustadora que preferimos acreditar que não aconteceu, em vez de encarar a assustadora verdade de que um homem realmente tirou a própria vida apenas por causa de uma brincadeira estúpida. Hoje voltaremos ao outono e inverno de 1976. Eu sei, eu sou velha. É verdade que é uma história antiga, mas prometo que vocês vão gostar. No verão de 1976, decidi como uma idiota morar na Califórnia. Foi uma aventura cheia de boas intenções, eu garanto, mas um fracasso em todos os aspectos, inimagináveis. Menos de um ano após chegar, voltaria a morar no Arkansas, talvez para me sentir em casa. Mas talvez também pela raiva. Eu estava um pouco atrasada em relação aos movimentos hippies, jovem demais para o verão do amor, ou para as manifestações contra o Vietnã. Era terrível ver o que a guerra fez com meu tio. Eu era bem jovem quando ele voltou, mas lembro como ele estava diferente. Como se uma parte dele tivesse se perdido lá. Só nos anos 1970 senti vontade urgente de mudar para São Francisco. Meu velho me disse que me daria $100 e dinheiro para o ônibus se eu terminasse o ensino médio e pegasse meu diploma. Então foi isso que eu fiz. E no mesmo verão eu fui para São Francisco em um ônibus Greyhound, mas não cheguei exatamente lá. Eu parei para visitar um cara com quem eu costumava acampar em Sacramento e acabei ficando por lá. Os pais dele me ofereceram o quarto de hóspedes até eu ter dinheiro para seguir viagem. Mas me sentia como uma bomba relógio. Dar uma voltinha, mas consegui, mesmo sendo difícil. Eu estava dando uma volta, mas consegui dar uma volta, mesmo que não tenha conseguido dar uma voltinha. Mas eu estava no trem, dei uma voltinha, consegui. Eu tentei dar uma voltinha, mas não consegui dar uma voltinha. Mas eu não consegui. Eu tentei fazer um pouco, mas não consegui direitos. Os dois caras que moravam lá estavam no trabalho naquele momento, então eu não pude conhecê-los antes. Eu não podia bisbilhotar o quarto deles, então não fazia ideia da personalidade deles. Mas isso ia mudar muito rápido. Eu me mudei para o quarto vago uma semana depois e conheci meus dois colegas de quarto. Um se chamava Ricardo, o outro se chamava Brad. Ricardo parecia um pouco estranho e desleixado, mas parecia ficar no canto dele, enquanto Brad era muito mais simpático e sociável. A questão era que Brad teria que se mudar em algum momento nas semanas seguintes, e ele queria me passar algumas informações sobre Ricardo antes de ir embora. Basicamente, ele me perguntou se eu realmente precisava daquele quarto, e eu respondi que sim. De verdade, era isso. Ou então ficar na rua. Nesse momento, ele me disse que Richard podia ser legal, mas claramente faltava alguns parafusos nele. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele só respondeu, você vai ver. Mas continue procurando outro apartamento, tudo bem, geralmente tem bons anúncios. No início, achei que era uma rivalidade ou política entre colegas de quarto e não queria me envolver. Não ia tomar partido logo que cheguei, então optei pela diplomacia. Mas Brad estava certo, Richard era realmente estranho e não de um jeito hippie legal. Ele não só balançava sua bandeira de maluco, ele era a própria bandeira de maluco. A primeira vez que reparei nele foi quando entrei na cozinha. E Richard estava sentado à mesa lendo o jornal com uma laranja em cima da cabeça. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu algo como, estou absorvendo vitamina C. Eu ri, achando que ele estava só brincando, mas quando olhei de novo para ele sério, percebi que ele estava totalmente falando sério. Comecei a explicar para ele que a alimentação não funcionava desse jeito. E ele me pediu para não dar lição sobre o que estava acontecendo no corpo dele, porque era o corpo dele e ele sabia melhor do que eu o que fazer. Naturalmente respondi tipo, ok, cara, como você quiser, tentando ser o menos agressiva possível. Mas no segundo em que vi Brad, reconheci que ele estava certo. Richard era louco, mas eu não sabia até que ponto, e logo iria descobrir. O comportamento de Richard estava estranho até Brad se mudar. Não era assustador, só coisas que me faziam revirar os olhos ou balançar a cabeça. Como no dia em que, enquanto jantávamos em frente à televisão, Richard se levantou olhando para o nada por um momento, antes de checar o próprio pulso e dizer, meu coração parou de bater. Brad, já acostumado, fingiu se preocupar e sugeriu que ele cochilasse, o que ele fez. Ele terminou o jantar como uma criança hipocondríaca e foi tirar um cochilo para aliviar o seu... seu coração morto. Não sei.
Como disse, isso não me assustava, só era chato. A parte assustadora veio depois que Brad foi embora. Na verdade, acho que Brad era a única coisa que controlava o comportamento de Richard. Porque no dia em que Brad foi embora, Richard ficou terrível. Como disse, trabalhava meio período em Sacramento, 5 horas por dia e 4 por semana na mercearia da esquina. Um dia, voltando do trabalho, encontrei Richard em pé na frente da pia do banheiro, olhando para um pedaço de espelho quebrado que ele tinha colocado sobre o balcão, para raspar a cabeça com lâmina de barbear. Lembro de ter perguntado para ele: "Novo corte de cabelo, meu amigo?" Ele respondeu: "Não, é meu crânio. Acho que está fraturado." Ele estava tentando se recompor. Foi uma pena para ele ter entrado nisso. E você está sentado, eu estou sentada, você está sentado, você está... Obrigada. Não sou médica, mas tinha quase certeza de que isso era impossível. Olhei e não vi hematomas, sangue ou qualquer coisa. Era só mais uma daquelas crises de hipocondria. Um dia, enquanto jantávamos, Ricardo me elogiou pelo meu molho de carne. Foi como um duplo elogio, porque também era a receita secreta da minha mãe. Aconteceu que Brad estava certo. Ricardo podia ser gentil quando queria. Mas ele estragou o momento logo depois dizendo algo como: você cozinha muito bem. Bem melhor do que minha mãe. Ela sempre tentava me envenenar. Mais uma vez, como com aquela história da laranja, achei que ele estava brincando. Então eu ri, mas assim como com a história da laranja, ele me encarou. E eu entendi que não era uma piada. Mas dessa vez, ele pareceu realmente chateado por eu não tê-lo levado a sério. Foi a primeira vez que vi o lado maldoso de Richard. Ele me encarou segurando os talheres tão forte que seus punhos tremiam. Por um instante, pensei que ele fosse pular em mim de repente. Mas, em vez disso, ele pegou seu prato, limpou e depois foi andando até o quarto dele. Algumas horas depois, ele pediu desculpas por ter sido tão grosseiro. Eu o perdoei e o ciclo recomeçou. Ele agia como uma pessoa normal. Depois, comportamentos estranhos me faziam reconsiderar a sugestão de Brad de continuar procurando um novo apartamento. Enquanto eu ainda trabalhava lá, sair não era opção para mim. Se você se lembra, mudei no outono e o comportamento de Richard foi, na maior parte da minha estadia, estranhamente bizarro. Com a chegada do Natal, ele afundava ainda mais em uma espiral infernal sem nunca se recuperar totalmente. E o nosso consumo de drogas leves só piorou as coisas. Como eu disse, eu era uma hippie atrasada. Então, quando Richard me sugeriu pegar um pouco de maconha e de etilamida do ácido lisérgico, eu simplesmente pensei: legal, entende? Eu não pensei que isso poderia ser uma péssima ideia, considerando os problemas psicológicos dele. Eu até pensei que a droga talvez pudesse ajudá-lo, mas eu não poderia ter sido mais ingênua do que isso. Então, eu achava que 1 ou 2 viagens poderiam ajudar Richard, fazer ele relativizar um pouco as coisas. Mas a droga acendeu uma espécie de fogo dentro dele. Ele não usava de vez em quando, como meus amigos e eu fazíamos em Little Rock. Ele usava regularmente. Ele não usava todas as noites por 1 semana, até que precisei esconder o conta-gotas de ácido que comprei para nós. Quando se recuperou, estava em estado deplorável. Um dia, depois de ter ficado sóbrio, eu o ouvi descer para almoçar e o vi nu como vidro. Gritei: "Richard, se vista, pelo amor de Deus!" Ele apenas respondeu: "Por quê?" Pegou alguns cereais, colocou em uma tigela e sentou-se para comer. Eu estava cada vez mais desconfortável e não conseguia me forçar a comer na frente de um homem nu assim. Então eu me levantei e ele foi embora. Grande erro. Nunca liguei para essa história de nudez. Então, ele interpretou isso como um passe livre, e meu colega de quarto começou, cada vez mais, a andar pela casa totalmente nu e de forma irritante, sempre com sua garrafa de Jack Daniels. A maioria das pessoas para quem contei essa história diz que teria ido embora no momento em que a coisa da nudez tivesse começado. Mas o que eu posso dizer? Eram os anos 70. Eu também era uma garota meio estranha. Então, se eu não conseguia lidar com um cara estranho de Sacramento, como eu poderia aguentar conviver com o hippie de São Francisco? E quando eu chegasse lá? Não.
mas foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Foi o dia em que cheguei em casa e o encontrei fazendo coquetéis. Então, como eu dizia, um dia cheguei em casa e ouvi o liquidificador funcionando na cozinha. Esperei ele parar para chamá-lo enquanto eu entrava na sala. Era preciso passar por ali para chegar à cozinha. Depois perguntei o que ele estava fazendo. Ele respondeu apenas coquetéis, com aquele tom monótono e abafado que mostrava que ele estava bêbado. Mas ao entrar na cozinha senti um forte cheiro de uísque, misturado com outra coisa. Seguindo o que ele tinha feito, Ricardo obviamente tentou limpar a bagunça dele, o que não era típico dele. Mas ele não tinha sido totalmente minucioso, já que na bancada, branco liso, eu conseguia distinguir marcas de um líquido vermelho espesso. Eu me aproximei. Passei meu dedo em uma das marcas e percebi uma textura claramente pegajosa ao deslizar entre meus dedos. "Richard?" perguntei. "Isso é sangue?" "Não", respondeu ele. De repente senti vontade de levantar a tampa do lixo, mas ao mesmo tempo fiquei apavorada. Não importava a que ou a quem aquele sangue pertencia. Com certeza havia restos no lixo. Na verdade, ao ver uma pequena impressão digital ensanguentada na tampa do lixo, eu tinha certeza de que encontraria os restos ali. Então, claro, abri o lixo e encontrei um saco de papel ensanguentado, do qual saía claramente um rabo de guaxinim listrado. Durante a discussão que se seguiu, quando perguntei o que ele estava fazendo, ele tentou me acalmar com uma desculpa que nunca vou esquecer. Ele parou brevemente o ronronar do liquidificador e disse: "Não, é para impedir que meu coração encolha." Então ele continuou a triturar sua mistura amarronzada de refrigerante, gelo e o que eu supunha ser carne de guaxinim. Esse maluco achava que tinha uma doença rara. Ele acreditava que o coração dele estava definhando e que o remédio era bater carne orgânica de animais capturados com Jack Daniels e, claro, Coca-Cola. Como eu disse, foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Nesse momento, outro cara se mudou para morar conosco. Discutimos dar um ultimato ao Richard, ou ele se recuperava ou teria que sair. Mas como a loucura dele tinha chegado ao ponto de matar animais e comê-los crus, a gente decidiu que o melhor a fazer era ir embora daqui. Naquela noite, liguei para meu velho amigo de acampamento e implorei para ele me deixar voltar para o quarto de hóspedes dos pais dele. Continuei trabalhando no Safeway por um tempo, fiz algumas horas extras e, como eu não pagava aluguel no quarto de hóspedes, ficou muito mais fácil economizar para poder pagar o ônibus. Nunca mais ouvi falar de Richard e, ao deixar São Francisco em janeiro de 1977, já nem pensava mais nisso. Pouco mais de 2 anos depois, em março de 1979, estou de volta à casa dos meus pais, em Little Rock. Eu me recuperei e estou trabalhando em outro mercado, com a intenção de me inscrever na universidade. Às vezes, acordava cedo e ia ao mercado às 6h30 ajudar o dono a abrir, desembalando e organizando jornais perto do balcão da entrada. Eu costumava fazer isso com calma, tomando meu café enquanto folheava as páginas de esportes, bem longe dos olhos curiosos do proprietário que contava dinheiro ou algo assim no escritório dele. Mas numa manhã, vi uma manchete no National Enquirer, acho, que dizia algo como: "Julgamento do assassino canibal tem data definida." Não era o tipo de manchete que se via diariamente. Comecei a ler o artigo para saber mais detalhes. E adivinha que nome eu vi depois de apenas algumas linhas? Bingo! O do meu antigo colega de quarto louco furioso, Richard Chase. Havia até uma pequena foto dele na margem. Sem dúvida, era ele, o cara com quem morei por 5 meses. São apenas lembranças, então você deveria olhar na internet para ter mais detalhes. Mas é disso que eu me lembro depois de ter saído da casa onde eu morava com Ricardo. O estado dele só piorou ao longo do ano. No inverno de 1977, ele cometeu seu primeiro assassinato, matando um desconhecido na rua. Algumas semanas depois, ele tentou invadir uma casa, mas como a família estava ausente, não pôde ferir ninguém. Então ele resolveu esperar, mas quando chegaram em casa, ficou com medo e fugiu. A família então chegou em casa e descobriu que Richard tinha entrado no quarto do bebê deles, antes de ir para o banheiro com as coisas da criança. Ele estava muito perturbado.
Pouco depois, ele tentou outra invasão de domicílio, e dessa vez era uma mulher grávida. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Antes de fazer amor com o corpo dela, li que ele também colocou fezes de cachorro na boca da pobre garota. A gente se pergunta o que se passa na cabeça de um homem para fazer algo tão insano assim. Continuei acompanhando o caso por um tempo e fiquei feliz em saber que ele tinha sido condenado à morte pelas coisas que fez. Mas ele se matou antes de ir para a câmara de gás. Acho que ele quis partir do seu jeito. A única coisa que me incomoda é que algumas pessoas dizem que ele não era louco. Ele sabia o que fazia ao matar suas esposas e cometer aqueles atos atrozes. Não estou dizendo que ele não merecia morrer, de jeito nenhum. Eu teria chutado a cadeira em 1 minuto se pudesse. Mas o que é realmente louco é dizer que ele não era. Você entende? Eu morei com esse homem, eu comi com ele, eu viajei com ele. Eu conheço Richard Chase. Ele perdeu o controle muito antes de começar a matar. Ele sempre foi totalmente louco durante todo o tempo que estive com ele. E embora o que ele tenha feito seja trágico, eu não fiquei totalmente surpresa. Eu me sinto sortuda por ter ido embora. Se eu tivesse ficado mais 1 ano, talvez fosse em mim que ele teria atirado à beira da estrada. Mas o que realmente me incomoda não era a síndrome do sobrevivente, ou seja lá como as pessoas chamam isso. Mas me pergunto como alguém pode se tornar tão mal. Eu morei com o maior idiota da Terra. Hector era um cara de 1,80 m, afro-latino, que veio de Nova Jersey e tinha 2 maneiras de ser bem distintas. Ele era uma tempestade de raiva ou ria freneticamente. Não havia muito meio termo. Quando você o encontrava de bom humor, ele era tolerável, mas ele era totalmente insuportável quando estava em um dos seus momentos de raiva. Era uma repetição para bandas pós-hardcore que faziam muitas turnês na costa leste. Esse era um dos poucos benefícios de ser colega de quarto dele. Ele passava semanas fora do apartamento, mas continuava pagando o aluguel. Assim que ele chegou, aqui vai um exemplo. Estamos em julho, no East Harlem. Janelas abertas, música latina vindo de fora e eu tomando limonada de pêssego, tipo, a vida é bela. De repente, Hector surge coberto de poeira e diz, preciso de tijolos, cara, você tem? Eu era só uma entregadora da Uber enquanto esperava minha carreira de comediante decolar. Então não, eu não tinha tijolos. E mesmo que fosse o caso, eu não teria dividido com Hector Souls. Então, de repente, ele disse, tem tijolos no telhado, e enquanto ele sai rapidamente do apartamento e vai em direção à escada do prédio, eu ouço umas crianças gritando lá embaixo da janela. Então, eu me inclino para ver o grupo de crianças, tipo umas crianças de 11 anos, gritando coisas em espanhol na frente do nosso prédio. Eles me veem, mostram o dedo do meio e saem correndo para todos os lados. De repente, uma pedra cai no exato local onde estavam antes de se dispersar. Esse era o tipo de pessoa que o Hector era. Ele podia sair, comprar salgadinhos e acabar brigando com garotos porto-riquenhos voltando para casa. Nunca na minha vida eu briguei com um pré-adolescente, muito menos com projéteis. Com Hector, isso era diário. Em outubro, Hector saiu em turnê de Halloween com uma de suas bandas. E me disse que não voltaria antes da 2ª semana de novembro, o que significa que eu teria que pagar metade do aluguel até lá. O que eu não podia fazer sem pegar dinheiro emprestado de alguém? Isso gera uma grande briga. E pela primeira vez desde que me mudei, achei que Hector fosse me bater. E ele era esse tipo de cara. Eu sabia que se chegasse à violência, ele não me bateria só uma vez. Quando ele finalmente saiu em turnê, o clima no apartamento já estava no fundo do poço. Mas eu também tinha, honestamente, medo pela minha segurança física. Ele foi embora e ao buscar um novo apartamento, a vida já não era tão bonita. Então, algumas noites depois, na noite antes do Halloween, na verdade, eu estou sentada na pequena cozinha, comendo um sanduíche e procurando outro apartamento. Quando alguém toca a campainha do apartamento, então eu vou ver quem é. Na época dos interfones eles eram ruins e funcionavam às vezes. Então, quando ouvi um cara com sotaque dizendo algo como eu preciso ir ao apartamento número 3, mas o interfone não está funcionando, eu abri a porta para ele sem hesitar. Nova York foi construída em torno de comida para viagem e de rua. Não desconfiei do entregador, mas deveria.
e isso quase me custou a vida. Esses caras arrombaram nossa porta facilmente, quebrando a fechadura com uma marreta. No começo, achei que fosse a polícia, porque eles entraram armados, gritando: "Deitem no chão!" Pelo jeito como conversavam enquanto eu olhava para o chão, percebi que eram assaltantes. Mas o que faziam no meu apartamento? Meu primeiro pensamento foi: meu Deus, Hector, de quem você pisou nos calos agora? Um dos caras interrompeu meus pensamentos perguntando: onde ele está? Onde ele está? Então eu respondi: do quê? Mas isso os irritou. Eu levei uma série de chutes e me encolhi em posição fetal. Depois, eles perguntaram de novo. Eu não tinha mais nada para dizer a eles. Então, eu simplesmente disse: eu não sei do que vocês estão falando. Tenho $20 na carteira. É tudo o que tenho. Eles se irritaram com a oferta, me bateram novamente e vasculharam o apartamento como se buscassem algo. Reviraram tudo. Quando digo revirar, quero dizer bagunçar tudo mesmo. Eles quebraram coisas de propósito ao desmontar e jogar as gavetas sobre outros objetos. Era pura destruição, em todos os sentidos da palavra. E foi nesse momento que tive tempo de observar alguns dos caras. Todos estavam feridos ou tinham algo no rosto, vestiam preto e usavam luvas. Tudo pronto. Eram assaltantes profissionais. Provavelmente roubavam traficantes para viver. Mas Hector não era um deles. Bom, acho que eu teria percebido. Eu tinha visto muitas guitarras e amplificadores quebrados no apartamento, mas não tantas pilhas de cartuchos ou dinheiro. Quando iam pensar nisso, um perguntou: tem certeza que é o apartamento certo, cara? Ah, não sei. Ele disse que às vezes guardavam atrás da banheira, mas aqui só tem chuveiro. Senti um alívio percorrer meu corpo. Eles erraram o lugar e iam embora, certo? Talvez até pegar meu celular para eu não chamar a polícia? Falei que meu celular estava na mesa ao lado do prato e que não chamaria a polícia se eles fossem embora. Talvez não tenha sido a melhor ideia, mas é incrível como a gente fica tranquila em relação às coisas materiais quando alguém está segurando uma Glock na mão. Os assaltantes pararam e se olharam, e no exato momento em que eu pensei que eles iam embora, um deles, G. Acho que ela viu meu rosto, cara, quando a gente entrou. Não tenho escolha. Um deles estava com a arma, e o que queria me matar tentou pegar das mãos dele, mas esse último não queria soltar. Esse foi o sinal para eu começar a me humilhar, implorando para eles me deixarem viver. Eu não estava muito orgulhosa e fazer xixi nas calças não era uma metáfora, mas foi assim que aconteceu. Eles discutiam sobre minha morte, eu implorava para não me matarem, mas era puro caos. Eles gritavam e eu estava surpresa que ninguém tivesse chamado a polícia ainda. Bum! A porta bateu e eu vi uma voz familiar subindo as escadas. Eu nem vou contar o que Hector disse, eu seria cancelada e eliminada da internet em poucos segundos. Esqueci. Vamos apenas dizer que alguém tinha cancelado a turnê dele depois de 3 dias e ele estava furioso, xingando, reclamando e delirando. Enquanto eles subiam violentamente as escadas e entravam no apartamento, os assaltantes e eu estávamos paralisados de antecipação. Então, no momento em que Hector estava prestes a entrar no apartamento, ele disse algo como: "Ei, eu tenho seu dinheiro, seu grande chorão, o quê?" O homem apontou a arma para Hector ao entrar no apartamento e ver a destruição. Hector gritou: "Mas quem é você?" O cara respondeu gritando: "E você, quem é?" Hector já estava longe nesse momento. Ele babava e parecia que um dos seus olhos ia saltar da órbita. "Eu moro aqui." Depois eu juro pra vocês, eu vi Hector se transformar no Jason Bourne, só que bêbado e um pouco acima do peso. Ele deslizou a mochila dos ombros e a jogou no assassino. Errou o alvo! Mas enquanto ele tentava se recompor, Hector derrubou o cara no tapete e começou a gritar com ele. Os outros 2 caras se juntaram a eles e eu pensei: meu Deus, alguém vai levar um tiro. Mas de repente, Hector se levantou e deu socos nos 2 caras até cair no chão de novo. Imediatamente, os 2 caras começaram a recuar, com as mãos para o alto, enquanto Hector segurava a arma que quase o matou, gritando para os 2 caras se afastarem. O rosto dele estava sangrando e ele estava completamente bêbado. Mas ele estava lá, e tinha acabado de vencer uma briga contra 3 caras, um deles armado. Depois, sentou-se nas costas do atirador. K.O. disse para os outros caras saírem do apartamento dele e me pediu para ligar para a emergência. Só quando a polícia chegou para prender o cara que Hector tinha imobilizado, ele percebeu que tinha sido esfaqueado no ombro. Naquela noite, enquanto ele levava pontos no hospital,
Organizei tudo, varri os cacos de vidro e cerâmica e tentei pôr ordem no apartamento. Ele chegou em casa por volta da 1h da manhã ainda bêbado, apesar da orientação médica para não beber com analgésicos, e começou imediatamente a reclamar do assalto. Eu simplesmente continuei limpando, parando apenas para dizer algo profundamente sincero. Hector, cara, eu só queria te dizer que acho que você salvou minha vida hoje, cara. Eu só queria te agradecer. Senti minha garganta apertar ao dizer isso, um pouco como está apertando agora, enquanto escrevo. Hector levantou os olhos para mim, com aquele olhar que quase dava a impressão de que eu o tinha tocado. Ele respondeu, Hector, não ligo. Você podia ter intervindo quando quisesse. Eu não me importava. Conhecia Hector o bastante para saber que ele não entendia bem seus próprios sentimentos. Mas então, quando a dose desconfortável de emoção no ar ficou tão alta que ele quis sair da sala, ele se virou e disse, você viu a cara do cega? Mesmo assim, né? Foi hilário, cara. Depois, ele voltou ao quarto rindo com aquela risada de criança travessa que ainda hoje me arrepia. Veja, por pouco mais de 1 ano dividi um apartamento com o maior idiota do mundo e devo minha vida a ele. Por favor, Nova York, continue assim. Depois que me mudei para Londres, minha colega de quarto realmente tentou me matar. Acho que ele só ficou feliz porque eu ia cobrir todo o aluguel que ele não pagava. E depois de um tempo, pequenas brigas sobre limpeza e administração do dinheiro ficaram bem perigosas. Fui forçada a buscar outro lugar para morar. Encontrei um, mas esperei 2 semanas para me mudar. Mesmo não sendo o ideal, avisei meu colega de quarto no último minuto porque ele podia muito bem se ferrar. E ao invés de esperar até a véspera, acabei contando tudo, durante uma briga, 1 semana antes da minha mudança. Ele começou a se fazer de vítima, dizendo que eu estava condenando ele a virar um sem-teto, mas se não fosse pela atitude esnobe dele em relação ao trabalho, talvez eu tivesse um pouco mais de empatia por ele. Nós 2 fumávamos no apartamento. Então, no dia seguinte à nossa briga, eu acordei, me virei e peguei meus cigarros para fumar um antes de começar o dia. Reconheço que não me orgulho desse hábito, mas fumar no quarto era melhor do que encarar ele logo cedo. Eu coloquei o cigarro entre os meus lábios, peguei meu isqueiro, mas a maldita pedra do negócio estava quebrada. Tentei várias vezes, mas ainda estava estragada. Levantei da cama e fui à cozinha, ainda procurando desesperadamente um isqueiro. De repente, enquanto eu andava pela cozinha, senti um forte cheiro de gás. Com o barulho do trânsito, ouvi o gás vazando do fogão. O psicopata acendeu todas as bocas do fogão, prevendo que eu acenderia um cigarro e explodiria o apartamento. Corri para apagar tudo, abri as janelas do apartamento, desci e chamei os bombeiros. Minha colega de quarto foi interrogada, mas como não tinha provas, a polícia teve que liberá-lo. O proprietário foi compreensivo e concordou em retirá-lo do contrato de aluguel enquanto trocavam as fechaduras. Aparentemente, ele já estava tentando se livrar dele há um tempinho. Então fiquei no apartamento. Só tinha medo do meu ex-colega de quarto. Mas como ele era suspeito do que eles certamente chamavam de acidente, acho que ele tinha muito medo de acompanhar o caso e tentar se vingar. No entanto, isso me perturbou por um tempo, pensar que alguém podia ser tão vingativo, enquanto eu só queria me mudar. Você pesquisa sobre futuros colegas de moradia? Sabe, isso pode até salvar sua vida. Conheci Nathan no 3º ano do ensino médio, em 2012, na aula de educação física, onde jogávamos no mesmo time de flag football. Ele era bonito e engraçado, uma pessoa agradável de se conviver, então rapidamente nos tornamos amigos. Nathan era 1 ano mais velho que eu, então essa era a única aula que tínhamos juntos e não tínhamos o mesmo horário de almoço. Mas passávamos muito tempo juntos na aula de educação física e eventualmente trocamos nossos números de telefone. A gente também se via de vez em quando antes das aulas, quando íamos juntos para a escola, porque chegávamos mais ou menos no mesmo horário. Nossa amizade cresceu rapidamente. Ele me convidou para sair várias vezes, mas mesmo que eu gostasse dele, eu recusava educadamente, porque na época eu tinha um relacionamento à distância e não queria trair meu namorado. Acontece que o cara com quem eu saía era um golpista, mas isso já é outra história.
Não sei exatamente quando, mas acabamos nos afastando um do outro. Ele começou a mudar a aparência e não falava mais tanto comigo. Ele saía com outros grupos de amigos que eu não conhecia. A gente acenava às vezes e trocava algumas palavras, mas não conversava de verdade. Nossa amizade acabou e isso foi doloroso no começo. Mas com os problemas de saúde mental que eu tinha naquela época e o estresse das aulas, acabei seguindo em frente. No meu segundo ano e no primeiro dele, voltamos a conversar. Nós dois fizemos audição para uma peça de teatro e ajudávamos um ao outro a ensaiar nossas cenas. Conversávamos sobre nossas vidas, sobre a escola, etc. Éramos novos amigos. Ele não foi escolhido para a peça, mas eu sim. Mesmo assim, ele vinha me apoiar assistindo. Tudo estava como antes. Na metade do meu primeiro ano, fui forçada a me mudar para outro estado porque minha mãe trabalhava nas Forças Armadas. Foi uma mudança muito dolorosa. Eu estava realmente deprimida e com raiva. Tentava manter contato com todos os meus amigos da Califórnia, mas era difícil, e acabei perdendo contato com a maioria deles, e só falava com eles de vez em quando. Nathan fazia parte dessas pessoas. Eu frequentemente me perguntava se deveria mandar mais mensagens para ele, mas eu estava muito ocupada e ele também. Achei que poderia falar com ele depois, mas Nathan já não estaria lá. Em abril de 2017, Nathan foi morto por seu amigo Salvador. Eu realmente não quero entrar em detalhes, mas Salvador publicou no Snapchat um vídeo de Nathan chorando e pedindo clemência. Acho que Salvador até tirou uma foto dele mesmo vestindo roupas manchadas de sangue. Essa notícia me deixou desconcertada. Eu não sabia o que fazer, nem o que dizer, nem como reagir. A ideia de perder para sempre, de forma tão violenta, um amigo tão próximo me devastava. Eu também sentia raiva e fúria pelo que aconteceu com ele. Ele era uma boa pessoa, não merecia morrer assim. Perder de repente alguém que você conhece e de quem era tão próxima é uma sensação estranha. Eu me sentia insensível e parecia irreal. Ainda parece irreal. Ainda me deixa triste e com raiva saber que alguém que Nathan considerava um amigo poderia machucá-lo. E gravar, ouvir ele implorar, chorar, mas mesmo assim tirar a vida dele, eu realmente não entendo. Já faz mais de um ano e ainda dói. Eu tenho muitos arrependimentos. Se ao menos eu tivesse conversado mais com ele, passado mais tempo com ele, sido uma amiga melhor. Se ao menos eu pudesse ter feito algo, mas eu sei que isso teria sido impossível. Eu não conhecia Salvador e estava a milhares de quilômetros. Mesmo que eu quisesse, eu não poderia ter feito nada e isso me deixa ainda mais irritada. Salvador recebeu pena de 25 anos de prisão perpétua. Ele tentou se declarar inocente por insanidade, mas foi considerado são no momento do crime. Sinto que não há conclusão de fato. Não havia motivo para esse assassinato, ele simplesmente o matou. Ele me arrancou, Nathan, e o arrancou de sua família e de seus amigos. Nunca mais vou falar com Nathan, sua família nunca mais vai vê-lo, seus amigos nunca mais vão vê-lo. Ele se foi e Salvador ainda está aqui, e isso não é justo. Espero que ele apodreça na prisão pelo que fez. Eu não me considero uma má pessoa, mas acho que somos capazes de fazer coisas ruins em períodos de estresse. E aposto que a maioria das pessoas pode se identificar com isso. Tenho 15 anos e moro em Salinas, no Kansas. Meu primeiro ano do ensino médio foi difícil. Eu brigava e era agredida várias vezes por semana, passando por mais problemas do que merecia. Só recentemente consegui voltar para o caminho certo. Enfim, voltando ao último Natal, em 2016 não estava tão frio no Kansas naquele ano, então fui patinar à meia-noite, como de costume. Conversei com uma garota que não tinha interesse em mim e já havia me rejeitado quando tentei flertar. Depois de dias sem falar com ela, recebi um Snapchat dela e fiquei animada assim que vi a notificação. Eu era uma garota louca por meninos naquela época, como qualquer pessoa da minha idade, eu acho. Ao abrir o Snapchat, vi que era só um simples oi. Então respondi imediatamente oi, eu por minha vez para não perder a calma. Mas a foto dela era estranha, pois quando respondeu, enviou uma foto do corpo. Fiquei chocada, não esperava isso dela. Perguntei o motivo e ela agradeceu, mesmo eu sendo uma adolescente empolgada. Provavelmente não era a melhor coisa a dizer naquele momento, mas ela não me respondeu. Foi estranho. A gente não manda esse tipo de foto no Snapchat para depois sumir.
Na verdade, não tive notícias dela por 6 meses. Às vezes eu passava por ela no colégio, mas ela fingia que eu não existia. Bem, quando o próximo semestre começou, eu ainda só ficava à toa. Eu não prestava atenção e não fazia meu trabalho, eu só atrapalhava a minha própria vida. Mas uma garota nova chamou minha atenção. Ela tinha cabelos longos e lisos, e eu achava ela incrível. Ela foi minha primeira vez e alguém que eu realmente me importava. Só ficamos juntas uns 2 meses, pois fui expulsa do colégio público pelo meu comportamento. Minhas notas eram péssimas e eu não dava atenção aos deveres nem aos professores. Sem falar no fato de que ela e eu estávamos nos afastando por causa de um drama que estava se formando entre meus amigos e os dela. No meu primeiro dia na escola alternativa, eu mandei uma mensagem simples, mas dolorosa para ela. E eu tentava não chorar enquanto escrevia. Não acho que isso vai funcionar. Preciso parar. Você é a melhor coisa que me aconteceu, mas preciso retomar o controle da minha vida. Me desculpe. Ela obviamente não gostou. Durante todo o meu primeiro dia, meu bolso não parou de tocar. E quando eu não respondia às mensagens dela, ela me perturbava no Snapchat, já que sempre foi a melhor maneira de falar comigo. E como eu não desliguei as notificações rápido o suficiente, meu celular foi confiscado. Oba! Pensei comigo mesma. Cheguei em casa às 15 horas e às 22 horas já estava dormindo. Desabei na cama, mas algo me acordou logo depois. Era uma notificação do Snapchat, uma foto com uma mensagem, e claro, era dela. Era uma mensagem que me fez arrepiar até a espinha. A foto mostrava uma arma em uma gaveta, e a mensagem dizia: se você realmente fizer isso, se você realmente acha que pode me deixar, então eu vou reunir minha família, minha mãe, meu tio, meu padrasto, e a gente vai até a sua casa para te mostrar o que acontece. Quando alguém machuca outra pessoa como eu, fiquei chocada ao imaginar que alguém que eu considerava importante pudesse me ameaçar assim. Não acreditei, então ignorei a mensagem e fui dormir. Como de costume, acordei de manhã, tomei meu banho, fui para a aula, ignorei as outras pessoas que realmente não gostavam de mim, como sempre. Quando voltei para casa naquele dia, havia um carro e um caminhão desconhecidos estacionados em frente. Meu coração parou. Ela falava sério, tinha mandado a família dela atrás de mim. Ainda melhor, percebi que o caminhão tinha um rifle montado no vidro traseiro da janela. Não voltei para casa para não arriscar minha vida, então tentei me esconder. Felizmente, minha amiga Lorraine morava ao lado. Então perguntei a ela se eu podia pular a cerca dela para entrar em casa pela porta dos fundos. Ela concordou e ainda decidiu ir com a irmã até a frente da casa para examinar a situação. Enquanto ela fazia uma distração, eu pulei para o meu jardim. E entre vocês, ela era 501. Pela janela, eu podia ver minha ex na Porsche, e por sorte não vi ninguém armado. Eu estava sozinha em casa e admito, eu estava nervosa. Se ela podia me ameaçar assim e ainda ter o apoio da família, eu realmente acreditava que ela poderia decidir entrar a qualquer momento para se vingar de mim. Mas mais tarde, talvez depois de 1 hora, eles foram embora e tudo voltou ao normal pelo resto do dia. Exceto por outra mensagem no Snapchat com mais uma foto assustadora da minha ex. Ela dizia: minha família não tem coragem de fazer isso, mas eu tenho. É melhor você não me encontrar em público. A foto mostrava fita adesiva, uma corda e o que parecia ser um estilete. Isso me confirmou que essa garota realmente queria me machucar, e eu comecei a me preocupar com a minha segurança em público. Sem problemas por semanas, comecei a relaxar. Conheci uma nova garota na escola, alguém que me ajudava com as tarefas, alguém que se importava o suficiente para me ajudar a me reerguer. Um dia, estávamos no parque em um banco. Pelo canto do olho, vi algo e meu coração parou. Claro, era minha ex. Ela me encarava com os olhos bem abertos do outro lado do caminho. Olhei para minha namorada e disse que precisávamos ir embora. Nos levantamos e fomos ao meu carro, mas poucos segundos após pegar a estrada, recebi uma mensagem. Felizmente não era dela, mas do Laurent, meu vizinho e amigo. Mas ele ficou muito bravo porque ela achou o Snapchat dele e começou a assediá-lo com ameaças e fotos assustadoras. Levava minha namorada para casa e depois voltava para a minha. Mais tarde naquela noite, alguém tocou a campainha da minha porta. E para ser sincera, eu tomei um susto. Verifiquei as janelas antes de pensar em abrir a porta, já que estava sozinha em casa e não esperava ninguém. Por enquanto, não vi ninguém lá fora e não abri a porta.
Mas eu juro que ouvi alguém andando nos arbustos ao redor da minha casa. Durante a noite ouvi arranhões nas portas, como se um animal selvagem tentasse entrar. Na manhã seguinte, quando finalmente tive coragem de sair, depois que meus pais voltaram, alguém tinha digitado uma mensagem na velha máquina de escrever do meu irmão. Uma palavra em letras grandes e descuidadas: morra. Minha família chamou a polícia e os enviou à casa da minha ex-namorada. Contei que quando namorávamos, ela me mostrou equipamentos em um quarto nos fundos. Ela estava envolvida em coisas mais violentas, se é que você me entende, em coisas bem mais ilegais. Graças a Deus, a polícia achou muitas coisas naquele quarto. Ela enfrentou problemas e foi enviada sozinha a um centro de reabilitação especializado em outra cidade. Eu fiquei tão aliviada por não ouvir mais falar dela depois disso. Todas as más surpresas pararam e eu comecei a me esforçar e a tirar notas melhores. E eu até comecei um negócio de cortador de grama com Lorraine. Finalmente estou feliz e seguro, e com certeza não é graças à minha ex-namorada maluca. Espero nunca mais cruzar com ela. Eu tinha acabado de terminar meu primeiro ano na universidade. Sou mulher e me comunico principalmente com amigos pelo Snapchat. Recebi uma notificação do Snapchat informando que um garoto chamado Ryan me adicionou como amiga. Abri o Snapchat e aceitei seu convite. Olhei o Snap Score dele e vi que estava acima de 52.000, então parecia ser real. O apelido dele era Ryan, seguido de vários números que não me lembro. Mandei uma mensagem para ele. Feliz, eu sou horror, eu sou horror, 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 eu sou horror, eu sou horror. Cartoon Horror Show, horror, horror, Cartoon Horror Show, eu horror. Pela Sociedade Rádio Canadá. Poucas horas depois, já tinha esquecido completamente. Naquela noite, eu estava deitada na minha cama e assistia televisão antes de dormir. Então, ouvi uma batidinha leve na minha janela. Eu abaixei o volume da televisão para ouvir melhor. Depois de alguns segundos, ouvi de novo. Havia 2 arbustos grandes na frente da minha janela e eu só conseguia ver as folhas e a escuridão lá fora. E então eu vi. Uma mão surgiu sob a janela e bateu várias vezes. Saí correndo do meu quarto para chamar meu pai, que estava assistindo televisão na sala. Ele saiu e voltou alguns minutos depois, afirmando que não tinha visto ninguém. Então voltei para o meu quarto e tentei dormir. Demorei um bom tempo, mas não havia mais batidas na minha janela e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei e conferi meu celular. Ryan tinha me enviado um snap. Era uma foto da minha casa que dizia: "Por que você não abriu sua janela para mim ontem à noite?" Eu ia responder, mas ele já tinha me excluído. Pensei em ir à polícia, mas só tinha o apelido dele e achei que eles não poderiam ajudar. Naquela noite, eu estava deitada na cama, relaxando antes de adormecer. Eu ouvi batidas de novo, mas dessa vez, em vez de correr para chamar meu pai, eu mandei uma mensagem para avisá-lo. Isso continuou por mais 1 minuto antes de eu ouvir barulho na frente da minha janela e a voz do meu pai gritando. Liguei para a polícia, que chegou em 5 minutos. Meu pai segurava o homem, que tinha cerca de 30 anos. Ele foi, é claro, preso. Desde esse incidente, desativei minha localização e só adiciono pessoas que eu conheço. Essa história aconteceu há algumas semanas. Por volta das 22 horas em um domingo à noite, meu melhor amigo me mandou uma mensagem pedindo para eu ir até a casa dele. Ele me contou que uma garota com quem ele conversava no Snapchat queria ir passar um tempo na casa dele e que ela traria uma amiga. Acho que devo passar um tempo com eles. Ele falou que provavelmente só vamos relaxar e conversar no carro. Eu não queria ir, mas ele é meu melhor amigo, quase um irmão. Então resolvi ser mais espontânea. Eu estava dirigindo até a casa dele e estacionei na beira da estrada. Ele saiu de casa e entrou no carro comigo. Ele me contou que estava conversando com ela há cerca de 1 mês e que ela parecia bem legal. Ele mostrou o Snap Map, que exibe onde os amigos estão quando ativado. Eu vi o da garota também e dava para ver ela em uma estrada a 10 minutos daqui. Novamente, Sally estava implacável. É preciso aproveitar. Uma cavaleira em Rassous estava em uma cidade depois da nossa. Meu amigo não sabia para onde ela ia e enviou um snap para ela. Aguardamos por uma resposta, mas ela não respondeu. Revisamos o mapa. Ela estava no estacionamento de um parque a cerca de 20 minutos daqui. Minha amiga ligou para ela, mas não atendeu. Já era quase meia-noite, então resolvemos cancelar e voltar para casa para dormir.
Ao mesmo tempo, ela enviou um snap para minha amiga avisando que já estava chegando. Ela decidiu por fim esperar por ela e respondeu ok. 20 minutos depois, um carro parou a 10 metros de nós. Minha amiga falou que estávamos no carro à frente dela. Nós a observamos sair e dava para ver que havia pelo menos 3 homens altos com ela no carro. Você viu isso? Perguntou minha amiga. Os homens? Eu disse. Sim, respondeu ela. Ela saiu e começou a caminhar em direção ao nosso carro. Quando ela se aproximou, minha amiga pediu para eu dirigir. Liguei o carro e entrei na estrada. A garota pareceu surpresa e ficou lá até que o carro em que ela estava chegasse perto dela, onde ela entrou de novo. Saí da rua do meu amigo e vi que o carro estava nos seguindo. Virei assim que pude e tentei despistar o carro. Dirigi alguns quilômetros até a faculdade, próxima de nós, onde mal via o carro atrás. Chegando à escola, vi um carro de polícia no estacionamento e entrei lá também. O carro que estava nos seguindo nos ultrapassou, então paramos ao lado do policial, que nos perguntou o que estávamos fazendo ali. Contamos a história e quando meu amigo ia mostrar o Snapchat, ela já o havia bloqueado. O policial pediu que fôssemos para casa e obedecemos. Fico feliz que meu amigo tenha pedido para eu dirigir, pois não sei o que teria acontecido. Essa história aconteceu há 3 anos. Na época, eu gostava muito do Snapchat e era o meio de comunicação que eu mais usava. Eu tinha muitos amigos no Snapchat, sendo que grande parte deles eu nem conhecia. A gente só tinha amigos em comum, ou então estudava na mesma escola. Eu me lembro que uma garota chamada Nadia postou no story dela que estava vendendo um MacBook Pro por $1000. Era um ótimo negócio e eu queria um notebook novo. Então eu respondi ao story dela dizendo que estava interessada. Ofereci $800 e fechamos em 900. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte no estacionamento de um garden center, ao lado de uma rodovia. O trajeto levava cerca de 20 minutos para mim. E ao chegar, encontrei um estacionamento muito tranquilo, com apenas 5 ou 10 carros estacionados. Eu mandei um snap para avisá-la da minha chegada, e ela respondeu perguntando que tipo de carro eu tinha. Eu respondi e ela disse que já estava chegando. Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém no estacionamento, só carros vazios. Eu estava estacionada perto de algumas árvores e de uma caçamba no final do estacionamento. Eu estava destravando meu telefone quando, de repente, ouvi algo batendo na traseira do meu carro. Virei-me e vi um homem atrás do meu carro, então ouvi algo na frente dele. Ao me virar, vi outro homem perto do para-brisa. Eles começaram a bater no carro dos 2 lados. Eu me apressei para ligar o carro. Os homens tentavam me bloquear, segurando a frente e a traseira do meu carro de um jeito que eu não pudesse desviar deles. Ao tentar sair, consegui girar e empurrar um dos homens o suficiente para poder virar e ir embora. Os 2 me seguiram correndo e bateram várias vezes no meu carro. Consegui despistá-lo e sair dessa situação. Dirigi até minha casa sem parar, e ao chegar, meu carro tinha alguns danos, mas nada muito sério. Nunca relatei esse incidente, pois ao chegar em casa, Nadia já havia me bloqueado. Essa história aconteceu comigo no verão passado. Tenho 20 anos e curso o 3º ano da graduação. Eu só estava relaxando no meu celular. Numa noite, um pouco depois da 1 da manhã, eu estava me preparando para dormir quando vi uma notificação do Snapchat no topo da tela. Uma garota chamada Kathleen Smith tinha acabado de me adicionar. O nome dela me era um pouco familiar, mas eu realmente não sabia quem ela era. Então abri o aplicativo e a adicionei de volta. Depois fui até o Instagram e procurei o nome dela para ver se eu a conhecia. Infelizmente, havia muitas mulheres com o nome Kathleen Smith, então eu não sabia qual delas ela era. Voltei para o Snapchat e olhei o Snapscore dela. Ao ver que estava apenas em 5, percebi imediatamente que provavelmente era uma conta falsa. E a excluí. Fui dormir e, ao acordar, encontrei várias notificações do Snapchat de Kathleen Smith. Naquele momento, percebi que minhas configurações do Snap permitiam que pessoas que não eram minhas amigas me enviassem mensagens. Primeiro, havia 2 mensagens. A primeira dizia, você me excluiu, e a segunda dizia, Os 2 snaps seguintes eram fotos completamente pretas com várias mensagens diferentes de insultos. Isso me deixou extremamente preocupada. E ao clicar pensei que era uma boa ideia. Eu pensei que era uma boa ideia.
Veio em seguida, o perfil deslizava para baixo, o trabalho temporário não me prendia e as comédias Deportation, e a mensagem dizia, tome cuidado. Então me lembrei que minha localização no Snapchat ainda estava ativada e que mesmo tendo excluído Kathleen, ainda tínhamos sido amigas. Por cerca de 10 minutos, tempo suficiente para capturar minha localização no mapa. Enviei mensagens a todos os meus amigos para confirmar que não era brincadeira. Até hoje eles garantem que não, e eu acredito. Não aconteceu mais e mantive a localização desligada desde então. Tenho 19 anos e concluí o ensino médio no ano passado. Sem dúvida, essa foi a coisa mais assustadora que já vivi. Tudo começou no meio do meu último ano escolar. Eu era relativamente popular no ensino médio e pessoas novas me adicionavam no Snapchat praticamente todos os dias. Eu tinha tantos amigos no Snapchat que mal conhecia metade. Eu estava sozinha em casa assistindo Netflix na cama enquanto meus pais faziam compras. Olhava o Snapchat distraidamente após receber vários snaps, inclusive de um usuário desconhecido. Eu não sabia quem era, mas às vezes recebia snaps de desconhecidos. Se eu não quisesse falar com elas, era só excluir e pronto. Após responder a vários amigos, abri o snap do usuário desconhecido para ver quem era. O nome de usuário era estranho, só letras e números sem sentido. Abri o snap e vi um vídeo de uma casa. Primeiro dava para ver a casa da rua, depois um zoom em uma janela. Ao ver o vídeo de novo, percebi que a casa era minha. O snap e o lado de fora estavam escuros, como se o vídeo fosse recente. Isso me deixou imediatamente apavorada e passei de relaxada a completamente aterrorizada. O snap foi enviado 22 minutos antes, então eu achava que essa pessoa já tinha ido embora. Por precaução, olhei devagar pela janela para o outro lado da rua, mas não vi nada nem ninguém. Tudo estava silencioso como numa noite normal, o que me deixou mais tranquila. Mas recebi outro Snapchat dessa pessoa. Com as mãos trêmulas, abri o Snapchat e encontrei um novo vídeo. Dessa vez, mostrava o interior de um porão e eu reconheci imediatamente. Era o meu. Nosso porão estava inacabado e a luz era fraca e eu reconheci nossa luminária. Corri rapidamente até minha porta para trancá-la, depois encostei meu ouvido na porta, atenta a qualquer barulho. Enquanto eu discava o número de emergência no meu telefone, eu sussurrava no aparelho quando alguém atendeu e explicava para eles o que estava acontecendo. Então fui me esconder no meu armário. Me explicaram que a polícia chegaria em 10 a 15 minutos. Não era nada do que eu queria ouvir, parecia uma eternidade. 5 minutos se passaram como se fossem horas, mas eu não ouvi nenhum barulho. Então recebi um novo snap. Eu não ligava e não ia abrir porque sabia que isso só ia me deixar ainda mais assustada. Mas continuei recebendo cada vez mais snaps e achei que meu celular fosse explodir. Depois disso, a pessoa tentou me ligar. Eu escondi meu celular nas minhas roupas e esperei a polícia chegar. Alguns minutos se passaram, então ouvi o som assustador da maçaneta da minha porta girando. Fiquei aliviada por trancar a porta, mas não sabia se aquela pessoa conseguiria arrombá-la. Enquanto eu pensava nisso, ouvi um enorme estrondo vindo da porta e, ao mesmo tempo, ouvi o som das sirenes. Ao longe, não ouvi outro estrondo, mas ouvi o barulho de alguém fugindo. Fiquei escondida no meu armário até a polícia chegar, e quando eles chegaram, o homem já tinha ido embora. Estava grata por estar viva e com saúde. A polícia ficou comigo até meus pais voltarem, e a pessoa que tinha invadido nossa casa acabou sendo encontrada quase 1 hora depois. Um homem que estudou no meu colégio 3 anos antes de mim me rastreou pelo Snapchat para descobrir onde eu morava. Eu não sei por que ele entrou na minha casa, mas ele passou por uma janela do porão. Acho que não ouvi nada porque estava assistindo Netflix com meus fones de ouvido. Depois criei coragem para ver os últimos snaps que ele mandou e senti arrepios. O primeiro era um vídeo dele chegando à porta do meu quarto, seguido de uma foto da porta com Soro escrito em maiúsculas. A última era uma foto do rosto dele, com um sorriso realmente assustador nos lábios.